pessoas que expressam o amor divino nesse ministério são os diáconos. Esses diáconos expressam o amor divino, indiferentemente do dia a dia deles, das suas circunstâncias, mesmo familiares. Mas eles são especiais no amor divino. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é a força da nossa vida. Amém. Amém. Eu sentia falta de um irmão. Ele esteve, parece que só na primeira reunião que eu vi. Eu senti falta dele. E a sua esposa me manda um bilhete pedindo oração por ele. Ele sofria de depressão. O que eu faço? Ô Mateus. Você vai ler. Tem um outro microfone? Estimado pastor, gostaria de tirar uma dúvida. O que fazer quando uma moça, quando um rapaz, diz para todo mundo que gosta dela, mas não tem coragem de dizer a ela que gosta dela? Como deve ela se portar diante dos comentários? Se outro rapaz chegar nela dizendo gostar dela, como ficaria a situação? Deve ela levar em conta os comentários? Deve ignorá-los e seguir adiante? Sabe, quando estou em um local e este rapaz chega, ou mesmo quando chego a algum lugar que ele está, fico constrangida. Não sei como me portar, não sei mais o que fazer. Que o nosso Deus continue abençoando mais e mais ao Senhor e toda a sua família. Assinado, Ovelha Angustiada. Bom, às vezes as pessoas já casadas, adultas, já de mais idade, sorriam, ignoram isto, mas isso é relativo. É a idade, é a fase da qual ela vai ter saudade. Saudade. Não é? Agora, às vezes não tem nada que se fazer. Deixar acontecer. Há casos que esfriam. Não era aquilo que parecia ser, e outros, se alguém for dar um método, uma maneira prática disso aí para resolver, ele corre um risco de levar jovens ao ridículo. E o pastor tem que defender as pessoas do ridículo, de se desgastarem, principalmente o lado feminino. Você está sofrendo uma emoção por causa de é quase que como o medo, não é? Uma folha de bananeira, à noite a sombra forma uma assombração. É sinais de que ele dá, inclusive falando para outros, o que não é bom. Ele tem que falar para você o que ele tem que falar, está falando para os outros. Não é verdade? Mas tem que respeitar a timidez dele, porque
não há ninguém que possa dizer que amadureceu, saiu da adolescência sem ter essas emoções. Também vai ter saudade. O irmão Branham conta na história da minha vida, a história da vida do irmão Branham, como ele foi temeroso e até covarde, não é, em relação à primeira esposa, a primeira moça que ele gostou, a irmã Hope, com a qual ele casou. Por fim, ele escreveu uma carta para ela, já que ele não tinha coragem não é? E você conhece a história. Você lê a história da minha vida, o rapaz está escutando, para de tagarelar por aí, tá bom? Chega na moça e fala, eu te amo. Pronto. Eu quero namorar com você. Aí você vai aguardar a resposta dela, não é? Às vezes ela baixa a cabeça, começa a limpar as unhas. Se você vê que as unhas estão sujas, é sinal que ela é trabalhadeira. Uma coisa ou outra, não é? Esse sinal varia. Isso é bom porque quando a gente entra em certo estado emocional e que desabafa com choro e assim por diante, você tem que passar por algumas outras coisas, ou ouvir um hino, fazer qualquer coisa, não é? Fazer cócega em alguém, não é? Para você sair daquilo ali, daquela linha, porque você tem que trabalhar em outra linha, não é? Mas isso tem fundamento perfeito, um fundamento sobrenatural, não é? O lugar do pregador chorar é no escritório, o lugar do soldado chorar é no pé do poste. Assim dizia o meu sargento instrutor, não é? Lugar de soldado chorar é no pé do poste. E a gente diz, lugar de pastor chorar é no escritório, não é? Mas há casos especiais, que senão ele vai ficar lá no escritório e o povo fica lá no auditório toda a vida, não é? Passa a hora, aí o anfitrião vai dizer, irmãos, dá a bênção apostólica e vamos embora, porque o nosso pregador ficou chorando lá no escritório. Não é? A gente não sabe explicar isso, não é porque é mais do que ninguém, é uma sensibilidade que vem que você não contém. Você tem alguma coisa que você não pode explicar, não é? Amém? Então você, rapaz, eu vou responder mais é para o rapaz. Você para com isso, fica falando que gosta da moça e conversa com ela. Ou então manda uma cartinha para ela. E logo em seguida ela vai te responder. Pelo que eu vejo aqui, ela está com a vontade de que você fale com ela, não é? Como é que foi? Está certo isso aí? Você vai lá para São Pedro? Não, ela que vai vir. Eu vou lá só para trazer. Eu comecei com carta. A primeira coisa que eu fiz foi mandar carta. Acho que eu tinha meio... Porque tem gente que pensa que não, mas eu tinha um pouquinho de vergonha, então eu comecei a mandar carta para ela. Aí eu brinco com ela que o correio de lá, ele vem com um jeguinho, porque demora 30, 40 dias para chegar do correio. Aí uma vez eu mandei a carta e a carta não chegava. E passava uma semana, 2, 3 semanas, eu falei, meu Deus, não vai responder. Aí quando a carta chegou, estava a data lá, que ela tinha respondido 5, 6 dias depois. Eu falei, graças a Deus, foi o correio. Aí, está vendo? Um exemplo. E se você vai mandar uma carta para ela, manda uma carta para o celular, né? Hoje é muito fácil. Aleluia. Vamos ver o que mais aí. Tem jeito de sintetizar? Não tem, né? Agora que eu chamei ele aqui, veja só. Quanto tempo ali eu não... Vou tentar. Boa tarde, pastor Joaquim. Venho entre essa linha... Não cite nome nem cidade, sim, viu? E se falar Joaquim, você completa, põe Gonçalves. Boa tarde, pastor Joaquim Gonçalves. Venho entre essa linha te falar algo que me chocou muito à escola dominical de 21 de outubro de 2012.
por o Senhor falar em meninice e falsa doutrina. Meu pastor tem nos ensinado... Repete, por falar o quê? Em meninice e falsa doutrina. Meninice, coisa de meninice. menino. Meninice, coisa de menino. E falsa doutrina. Sim, senhor. Esse não? Ah, tá. Esse aqui é junto com... Boa tarde. Moro em Goiás, mas não sou goiano. Me batizei em 1977, em nome de Jesus. Gostaria de saber, se possível, sobre o tema espírito denominacional, porque no meu tempo, os templos não tinham nome de igreja fulano de tal, e sim tabernáculo. Hoje não vejo mais. Preciso de um esclarecimento neste assunto. Obrigado. Você leia a Era de Éfeso, a Era de Éfeso, essa coleção das 7 eras. Destaque aí a Era de Éfeso e cuide bem da sua posição. Amém? A próxima. É um testemunho. 22 de outubro de 2012, Alto Paraíso, Paraná. Eu venho através destas... É testemunho? Já está citando Goiás, Desculpa. Alto Paraíso. Não, mas tá bom, tá bom. Perdão. Esse aí é testemunho, não tem problema. Testemunho, desculpa. Eu venho através destas poucas palavras agradecer a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e o pastor Joaquim Gonçalves, com todos os irmãos que teve conhecimento das enfermidades que teve o meu filho e orou por ele, e Deus, com sua grande misericórdia, ouviu as orações. Ele foi acometido por 3 enfermidades fortes e ele ficou 7 dias internado. As pessoas que o viram diziam que ele não iria voltar mais vivo, mas Deus ouviu as orações dos meus irmãos e as lágrimas dessa mãe que derramavam dia e noite nos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o pastor com todos os meus irmãos. Amém. Irmã Georgina de Oliveira Vanderlei. Pastor Joaquim Gonçalves. Eu e meu esposo, às vezes conversamos muito sobre a mensagem. Embora sou convertida há pouco mais de 2 anos, muita coisa ainda não entendo. Mas muita coisa sim. Pastor, como o senhor sabe, que foi encontro de pastores aqui, pela cidade, neste final de semana que passou, na sexta-feira, na abertura, convidei minha família para ir no encontro e fiquei muito indignada. O pastor colocou um rapaz novo para pregar. Nem sequer leu a mensagem. Nunca havia pregado no encontro. Em meio de mais de 40 pastores ali. Pastores de unção, de peso na palavra. Pastor, existe em brincar de crente? Pastor Joaquim Gonçalves, nos ajude se não for perder muito a gravação do culto de sexta-feira para algum pastor na região para o senhor assistir. Fiquei muito triste. Bom, às vezes porque eu tenho colocado assim, um aspirante para pregar, até mesmo no encontro, e tem sido bem sucedido, isso não deve ser imitado de uma forma mecânica. Para isso nós temos reuniões locais. Note bem, irmã, não é? Irmã, você está com a razão. Então você está correndo um risco muito grande. O risco da razão é maior do que a do erro, não é? O da infração. Mas tem sentido e o seu e-mail tem que ser tomado para o bem. Nós estamos num encontro, isso está indo para
Quantas igrejas, pastor? 73, no mínimo 73 pastores, ou 50 pastores, não é? E todos eles gostam, porque isso contribui para o aprimoramento do ministério, sem o qual não virá o aprimoramento da igreja. Então, não tem nada de indecente, de desrespeito nesse assunto. Mas eu vou contar uma história que eu já contei. A moça, você sabe, a moça que a mãe dela tinha morrido, ela vivia só com o seu pai. Um homem de extremo respeito, de ordem e conduta, mas não era crente. E ela, a oração dela era para salvar o pai. Depois de muito tempo, ela conseguiu que o pai fosse à igreja com ela. Chegando lá, o pastor tinha viajado de emergência e um diácono muito pobre em gramática, como é normal para nós, não é? Muito pobre em gramática, foi ler a Bíblia e fazer uma oração apenas, porquanto ele não deveria mesmo falar, não? Ele não teve segurança para isso. Então era só ler e orar, como fez. Então ele leu genealogia. E lá fulano viveu 300 anos, outro 400, outro chegou até Matusalém. 969 anos. Mas cada um ele dizia, e morreu. E morreu. E morreu. E a moça estava amarga, triste, porque o dia que conseguiu levar o pai na igreja, acontece esse acidente. Só que ela voltou em silêncio, o pai também calado, não proferiram nenhuma palavra um para o outro. Foi deitar muito triste. Trancava a sua porta do seu quarto. Quando dá ali para as 3 horas da manhã, o pai bate na porta. Minha filha, eu preciso falar com você, já, papai. Eu não consigo dormir. Aquele homem leu lá, que fulano morreu com 300 anos de idade, outro foi até quase mil anos e morreu, e eu não aguento. Eu tenho que aceitar a Jesus, porque eu sei que eu vou morrer também, por mais que eu viva. E aí, minha irmã, como é que faz? Esse moço pregou, neófito, segundo o parecer, reflete a imaturidade do pastor, assim, e etc. E se essa mensagem que ele pregou lá, toda infante, não é? Der um resultado? Não fica vazio, não, viu? Agora, a advertência está aqui, que as pessoas notam. Porque se você vai pôr um rapaz para pregar, como eu já pus este aqui, e outros, né? E a coisa dá certo, é igual um técnico de futebol, numa partida de decisão mesmo, ele lança lá um elemento de base, um jovem lá, e se ele resolve a partida, ele sai carregado nos braços, o técnico, né? Se não, pau nele. Pau nele, mas tem que ser na nuca mesmo, né? Tá bom, Deus abençoe. Deus abençoe. Tá aí a advertência, né? Pastor Joaquim Gonçalves. Todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus, não é mesmo? Todos os salvos são da semente humana de Adão? Uma semente da serpente pode ser salva? De um mesmo pai pode vir 2 sementes, um trigo e um joio. Um filho de Deus e um filho do maligno? Os eleitos todos são da linhagem de Adão? Um filho do maligno pode se converter e se transformar num filho de Deus? É uma boa pergunta para esclarecer. Parece muito complexo, porque essa questão de ser filho de Deus tem 2 lados. Num sentido
todos são filhos de Deus, no sentido criativo. Todos. Então, a irmã Brana fala que todos são filhos de Deus. Agora, nem todos são filhos de Deus. Ele não diria para sacerdotes, um sacerdote em São João 8, verso 44, vós sois filhos do diabo. Ele não teria pregado a semente da serpente, não é? Então, essa parte aí fica aniquilada, não é? Também o que importa é você ser filha de Deus, filho de Deus. Isso é que importa, não é? Agora vamos deixar todos por conta de Deus. Mas tem outra coisa boa aí. Como é que é a última parte aí? A mesma. É? Como é que é? Repete. A última parte. Um filho do maligno pode se converter e se transformar Deus num deu filho de Deus. oportunidade para Caim, você viu? Ele deu oportunidade para ele se arrepender. Pode ver, é Gênesis capítulo 2. É isso, né? 4? Então, Gênesis, você começa do 2, vai até o 4, vê a história toda, remonta tudo de novo. Então, você vai ver que ele teve a oportunidade. E Pedro, em toda a Escritura, mostra como Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Pedro disse que Deus gostaria que todos, na linguagem popular, todos viessem ao arrependimento. Para quê? Para serem salvos. Todos, né? Todos. Agora, a semente da serpente existe realmente e ela não poderia proceder de Adão. Essa é a conclusão realmente, verdadeira e exata. E a salvação comum está numa escala que vem através do arrependimento, não é? Vem através da aceitação. E você vê que Paulo diz aí, parece que é em Romanos 9, que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Aborrecer é odiar. Nesse termo, você tem cuidado em aborrecer certas pessoas, porque você está odiando, não é? Então, por mais que você tenha sido ferido, cuidado. Porque o prejuízo é seu. Inteiramente seu. Então, Paulo diz assim que ele amou mais a Jacó, amou a Jacó, aborreceu a Esaú. Desde o ventre. O profeta fala assim, antes de qualquer um fazer o bem ou o mal, Deus aborreceu e Deus amou. Se você fosse julgar, eu fosse julgar, qualquer um fosse julgar pelos olhos naturais, socialmente, Esaú é que era o filho de Deus, é que era amado de Deus. Porque Jacó era custoso, viu? Ele não tinha uma façanha, um passo sem dar jacosada. Ele levou as dele, não é? Por isso ele teve uma Leia. Mas ele não perdoou a coisa, não deixou para trás a Leia. Não é? Teve muitos filhos com ela e assim por diante. Mas ele falou, eu quero é a Raquel mesmo. É a Raquel. Eu quero é a Raquel. E pronto. Ele teve que conseguir a Raquel. E essa teimosia foi com ele até no Vale de Jaboque. Ele foi teimoso com o anjo. Não, eu não te deixo. Eu não te largo. Agora, essa pessoa que larga tudo. Peraí, você tem que ter convicção, né? Lutar pela sua convicção. Lutar é permanecer. É esperar. Esperar que vai parar de falar que gosta de você para os outros, vai falar para você mesmo. Né? Não é certo? Então, é isso. Você viu agora o quadro direitinho. Leia Romanos capítulo 9. Vocês me ajudam? 9 mesmo, né? É. Outro. Bom dia com Jesus, amados irmãos. Pastor, eu gostaria de saber se é possível fazer uma faculdade estando no Espírito do Senhor Jesus Cristo. Já me disseram
que isso não é certo, que as coisas lá são todas direcionadas ao mundo, mas eu estou orando todos os dias para Jesus me abençoar, porque é difícil viver hoje sem ter uma profissão. Espero sua resposta. Obrigado. Vai ser irmã, né? Ela é irmã. É irmã. É muito difícil encarar essa situação aqui, como você tem dificuldade. Claro, precisa de ajuda. Mas, fundamentalmente, mesmo precisa de uma revelação. É de uma direção de Deus. Direção. Eu tenho respondido às vezes, você tem que se encher do Espírito Santo, lendo, orando, a maneira que o profeta ensina, aí depois você vai dar qualquer passo na sua vida sem dúvida, sem interrogação. Porque a sua interrogação reflete a sua dúvida, a sua insegurança. Não é certo? É claro. Isso não condena ninguém. O certo é perguntar, quando não sabe, não é? Mas o profeta diz, respondendo perguntas, faz sua pergunta, já responde que você tem dúvida. E na dúvida não ultrapasse. Agora, base bíblica, vocês, mulheres, deveriam ter certas bases. Por exemplo, o casamento, Efésios 5, vós, maridos, obedecei às vossas mulheres como o Senhor. Oh, não, espera. Eu falo isso tanto errado. Vós, mulheres, obedecei aos vossos maridos como ao Senhor. Então, é o rosário da cristã, da filha de Maria, não é? O rosário dela. Aí ela põe uma pedrinha lá, que é 1 Timóteo 2,9 em diante. Não é? Você vai ver. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se evitar a corrupção do mundo, viver em santidade. E aí, então, vai toda a Escritura. O homem também tem seu rosário, porque o homem também conta rosário, né? Lá fora. Então, seu rosário de Escrituras, pedra com pedra no mesmo cordão, na mesma linha, não é certo? Então, aí você vai definir e dar o passo sem dúvida alguma. Estar numa faculdade, estar numa universidade, ir até onde for, sendo que aquilo vai contribuir com a sua posição de 1 Timóteo 2, 9 em diante, Efésios 5, 1 Pedro 3, e assim por diante, não é? Todas as referências, buscando lá o Velho Testamento, inclusive. Agora, a falta de homem, no sentido da palavra, de marido, no sentido da palavra, é que tem levado a mulher para esse curral, o curral do trabalho externo. Respeitando a todos. É uma circunstância que não são todas que precisam, não é o espírito da era mesmo. Vamos lá? Aquelas agora, não é? Então, me dá essas aqui, irmão, por favor. Olha, eu quero chamar a atenção aqui, inclusive diante dos pastores, dos quais muitos conhecem bem o pastor, a respeito do qual eu tenho recebido e-mails sobre doutrina, sobre o quiet time, né? Então, esse tempo de oração, etc. Isso não é encarado como uma perversão, uma maldade, uma distorção doutrinária desse pastor em foco. Eu sei perfeitamente, aliás, fiquei muito satisfeito porque recebi 4 e-mails totalmente contrários, pastor Adalto, daqueles 4 de domingo passado. E eu prefiro ficar com esses 4. Que respeita, que ama o pastor, ensinando, cumprindo o que o irmão Brando ensina. Não é certo? Aquela palavra, a igreja.
Agora, vamos começar por aqui. A falha do seu pastor, do vosso pastor, irmãos, é plenamente vista assim como que uma inadvertência, não sei se eu posso falar, uma inocência, para não falar uma meninice. Por quê? Se ele vê na página, se ele vai se seguir no companheirismo pela página do irmão José Brana, então todo companheirismo vai ter que fazer a mesma coisa. A primeira coisa que ele tinha que fazer era aguardar o encontro nacional, no qual ele esteve agora em agosto. Ele tem oportunidade no plenário, tem oportunidade com a mesa, não é? Com os apóstolos ali da mesa, de apresentar aquela novidade boa para toda a igreja, para todos os ministérios ali, para todos os pastores. Agora, por que ele iniciou isso aí? Essa é a razão pela qual ele está sofrendo e não tem que chorar agora, não. Quem plantou isso foi ele, na sua inocência. Então, o que eu disse para os que estão acusando, a palavra mais certa é esta, conforme vocês me escrevem, que estão desrespeitando. Eu disse, vocês veem 3 pessoas adultas de responsabilidade aí da igreja, no encontro nacional, e nós vamos chamar esse pastor abençoado e conversarmos com ele. Olha, note-se isso, porque primeiro a gente faz a reunião em escritório, depois não vale nada. Se não vale uma reunião em escritório, depois o que tem que fazer? Aí, até a lei lá julga a revelia por fora. Não é certo? Então, chama-se na comissão, ele expõe o que tem de novo, que é bom para a noiva, que é da noiva, e ele vai ser até agradecido pelos pastores. Eu, principalmente, vou agradecer. Irmão, muito obrigado, Deus te abençoe por essa contribuição sua. Como seja, de orar 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, tem coisa melhor que isso? Só se for aquela de Paulo, né? Orar todo o tempo. Com súplica no Espírito, né? Então, não é questionando. Eu expliquei domingo passado que o irmão Brana foi uma campanha de oração sobre os lenços de oração. Agora, se o irmão lá quer fazer uma campanha mundial, internacional, pastorear as igrejas do mundo todo, ora, essa não é uma condição para arrebatamento. Aí vai tê-lo como um pastor principal, um 8º mensageiro, ou como é que fica? Eu falei sobre o 5º de Efésios, porque me perguntaram qual é a posição do nosso irmão precioso, Filho de Deus, no 5º de Efésios. Falei assim, olha, então ele é pastores, profetas, apóstolos e evangelistas. Ele é doutores, tudo no plural. A Bíblia está escrita no plural. Irmão Brana diz também no plural. Tem a noiva um ministério? Isso é pergunta dentro dos selos. A última palavra é do irmão Brana. Ele diz, tem sim, apóstolos, não é, apóstolo, profetas. Ele disse, um pregador é um profeta, eu estou profetizando aqui. Esse rapaz, quando está pregando, ele é profeta. Isso tem que ficar bem esclarecido. Agora, eu acredito que ele está dentro disso aí também. É o caso da ressurreição do irmão Brana. Eu creio, como o José já respondeu também, da mesma forma,
Eu respondi antes de ver a carta dele respondendo. Eu creio que o irmão Brana vai ressuscitar. É claro, quem não crê? Mas juntamente com todos. A diferença está nisso aí. Agora, outra coisa que foi esclarecida, pastores, foi a questão do desejo do irmão Brana, na mensagem de adoção. Eu desejo, vejo o Zé aqui no púlpito pregando. Eu desejo. Mas ele já tem mostrado que não é assim. Ele tem um ministério maior ainda. Só de enviar a mensagem para o mundo todo, em todas as línguas. Mas isso não quer dizer que ele vai ser um bispo universal. Tenha dó. Não faça isso com ele, não, porque ele não aceita isso. Ele não vai aceitar. Amém? Então, agora, veja assim, se o irmão aqui é precioso. E outra coisa, isso está servindo para outros mundão de meu Deus por aí. Você não sabe o que tem por aí, em torno dessas coisas. Para fazer diferença. Só para fazer diferença. Então, não é só para vocês aí, nessa região, nessa cidade, nessa capital, que isso está servindo. Isso aqui é bênção para muita gente espalhada por esse Brasil afora, por esse mundão de meu Deus, e não é só quem fala português, não. Até mesmo alemão. Amém? Deus abençoe. Terminou, irmão? Terminou. Eu estou grande, você viu? Você viu como é que eu estou grande? Eu recebi uma carta aqui da Presidência da República, da senhora presidenta. Deus abençoe. Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ler a Bíblia. O irmão Willis e a irmã Leite, ambos da capital de Anápolis, Goiânia. Eu sei que vocês tiveram dificuldade para chegar aqui, porque sair do centro para vir para a periferia não é fácil. Eu quero convocar o pastor Mauro. Você agora arranjou o que você queria. Ele gosta. Eu vi que ele é carismático mesmo, né? Eu tenho uma maneira mais clássica de chamar, pastor Adalto. Mas é isso mesmo. Você vai ocupar todas as 4 semanas de julho com o recanto. E vai tomar parte da parte espiritual, juntamente com o irmão Carlos, o irmão Jonas, que não tem tempo para nada, também ajuda, né? Pastor Jonas, que é o pau de toda a obra, né? E a irmã Suzana, com a irmã Lídia, e demais outros, os evangelistas, daqui, de lá, não é? Então, você gosta de festa, você gosta de emoção, você gosta de ver anjo lá dentro do mato, não é? E ele fica assim, né? Todo sereno, todo, né? Olha Deus, todo bonito, né? O Manderly disse, né? Naquela hora ele transfigura, né? Glória a Deus, aleluia. É bom, é muito bom. Então você vai ser a sua direção espiritual, cuidar de uma parte espiritual. Nós vamos ser mais, não é, pastor Jonas, mais objetivos. Vamos descansar assim, tem a parte ali. Você sabe, não é? Isso vai produzir um resultado tremendo. Com todo apoio, não é? E aquela hora você não é pastor de Anápolis, não é pastor de Goiânia, não é pastor do recanto, né? Aleluia. Lá você não vai chamar ninguém para cá não, né? Não? Ele põe só a suquinha na boca, né?
Pode deixar. Aleluia. Vamos ler a Bíblia. Onde foi que eu pedi? 2 aos Coríntios 3, segunda carta. O Mauro tirou todo o meu tempo agora. Depois vem falar assim, pode usar todo o tempo. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne, ou de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, ministério da morte, gravado com letras em pedras, é a lei de Moisés, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Vai gravando isso aí, ministério. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nesta carta não foi glorificado por causa desta, glorificado nesta parte, obrigado. Não foi glorificado por causa desta excelente glória, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Amém mesmo, não é? De verdade. Jesus, aí está a tua graça sobre nós. Não sabemos como agradecer. A cânticos, a louvores, a gratidão. Agora, Senhor, agradecemos pela cura, pela salvação acima de tudo, o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Irmã Leite, irmão Iris. Quantas lutas acontecem nesta vida, quantas dores
você sofre neste mundo. Quantas lágrimas derramadas, uma a uma pelo chão. Fé em Deus que Ele segura a sua mão. Fé em Deus que a vitória Deus te dá. Fé em Deus, porque Deus quer te ajudar. Fé em Deus, siga em frente, pois presente Deus está. Fé em Deus, que você vencerá. Tua alma Deus acalma, Deus consola. Tuas lágrimas Deus também quer enxugar. Deus te livra dos perigos no caminho para o lar. Fé em Deus que Ele te ajuda a caminhar. Fé em Deus que a vitória Deus te dá. Fé em Deus, porque Deus quer te ajudar. Fé em Deus, siga em frente, pois presente Deus está. Fé em Deus, que você vencerá. Quantas horas tão difíceis você passa, por momentos que até pensa em parar. Quantas horas sua cruz você quer abandonar. Fé em Deus que a vitória Deus te dá. Fé em Deus que a vitória Deus te dá. Fé em Deus, porque Deus quer te ajudar. Fé em Deus, siga em frente, pois presente Deus está. Fé em Deus, que você vencerá. Fé em Deus, que a vitória Deus te dá. Fé em Deus, porque Deus quer te ajudar. Fé em Deus, siga em frente, pois presente Deus está. Fé em Deus, que você vencerá. Não há ninguém que goste mais de cânticos do que os cristãos. Nós gostamos de cânticos. Nós amamos estas coisas.
Deus abençoe os irmãos. Agora, o Espírito nos adverte do seguinte: coisas que são realidades. Não pensamento próprio, não uma experiência apenas extra, pessoal, mas que o profeta viveu para que nós pudéssemos viver também. Então, é questão da quinta dimensão. É muito bom encarar somente a sexta dimensão. Pregar sobre a sexta dimensão e pensar na sexta dimensão. Mas, sem dúvida alguma, a quinta dimensão, ainda nesta dimensão da faculdade humana, é um degrau que deveria ser indispensável, principalmente em quem comanda. A experiência da quinta dimensão que nos faz ver aqueles três fatores principais, inclusive a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Por que o irmão Branham teria que ser levado na quinta dimensão? Por quê? De uma maneira tão dramática, tão drástica, tão dolorida, penosa, inclusive para ver coisas que nós estamos vendo e acostumados com elas. Ninguém quase mais desespera por ver uma mulher de olhos pintados, cabelos cortados, unhas pintadas, vestidos sumários, saltos altos. Como ele viu na quinta dimensão, porque elas estão lá. A diferença é que nós passamos por lá, mas elas ficam lá, até que o último fôlego venha, no físico. Então, aquela experiência literal do irmão Branham, a gente não vai viver aquela, mas está sem dúvida vivendo-a. Porque é indo na quinta dimensão, principalmente o pastor sai da pureza, sai da inocência. Que tal um homem tão puro, tão inocente para conduzir uma família hoje? Mas soa muito bem. Mas ele vai dar sal para o boi lamber. Nas suas próprias mãos. E isso se refere, em especial, aos pastores. Porque aí então é que eles vão ver, inclusive, a sensibilidade da música. A sensibilidade das mulheres. Não é que ele tem os olhos maus,
Não é que ele tem os olhos de adúlteros, mas ele vê os dois lados. Ele é atalaia. Ele vê a sagacidade da coisa. Através da emoção. Um crepúsculo é uma emoção. Eu posso falar, irmão, pastor Mauro, porque eu sou o principal, não é, deles. Em relação à música, em relação a clipes, em relação a apresentações públicas de irmãos e de irmãs. Eu sou o principal. Goiânia está me ouvindo, como se eu estivesse lá a essa hora. Irmã Vera está ouvindo, as cantoras, os cantores estão ouvindo. Mas é somente quem vai na quinta dimensão e tem consciência dela que vê a coisa atrás do crepúsculo. Uma noite escura. A noite não vai ficar toda com aquele crepúsculo belo, encantada com o crepúsculo da tarde, e de repente mergulha-se nas trevas da noite. E esta deve ser a causa principal do choro. Vocês entendem, precisam entender, no espírito. Porquanto a mãe de família está, e o pai de família não pode ser tão puro, tão inocente para não ver uma filha caminhando com sintomas de quinta dimensão. Não pode. O pai não pode ser tão inocente, tão puro, que não vê. Então, o profeta disse, isso é para refletir. É a emoção, o louvor, os risos, o choro. É emoção. Mas a realidade dos fatos, da coisa, mas agora, eu estou vendo aqui, Deus escondido e revelado em simplicidade, 102, agora o 103. Agora nós estamos em outra coisa. Quando ele fez a declaração sobre a música. Não há ninguém que goste mais de cânticos do que os cristãos. Nós gostamos de cânticos. Nós amamos estas coisas. Amamos. Aleluia. Sabendo todos que nós formamos uma vitrine. Eu fico pensando, principalmente no Brasil, no mundo, na América Latina, América do Sul, esses grandes jogadores que se tornaram multimilionários foram tirados da rua, meninos de rua. O que o futebol fez deles? O que o ministério faz? Me tira do monturo, lá do lixo, me faz conhecido no mundo todo. Com muita glória do que qualquer desportista destes em alta
Ele vai até os 30, 32, 35, excepcionalmente 40. E nós? É preciso guardar isto. Agora ele muda, no parágrafo 103. Nós estamos em outra coisa. Estamos na palavra. Vamos permanecer exatamente com aquilo. Vamos agora. Estamos em ensinamento. E vocês podem imaginar que grande pressão está sobre mim. É relativo. É relativo. É proporcional. Você pensa assim, mas aquele é um pastor auxiliar. Ele tem a pressão dele. Está sobre ele. Ele não é evangelista voluntário. Ele tem uma pressão sobre ele. Estamos em ensinamento. O ensinamento é vivido com cansaço, com esgotamento, com sono. E vocês podem imaginar que grande pressão está sobre mim. É um método meu repetir. Vocês podem imaginar que grande pressão está sobre mim. Aí a esposa vê a pressão que está por cima do seu marido. O marido vê a pressão que está sobre sua esposa, sobre seu pastor, a igreja vê. Não, parece tadinho do meu pastor. Coitadinho. Não. Isso valoriza, isso credencia, isso autentica o ministério. Então vejam, porque se eu ensinar qualquer coisa errada, nessa mensagem mesmo que ele manda dizer, olha, vocês não vão dizer nada fora dessa fita. Diga o que está nas fitas. Porque se eu ensinar qualquer coisa errada, eu terei que responder por isso. Ora, por quê? Vai dizer, o irmão Brana disse, foi o irmão Brana que ensinou. Vamos ver o que o irmão Brana falou sobre isto. Vamos ver o que o irmão Brana falou sobre aquilo. Quando vamos encarar um problema de casamento e divórcio no escritório, que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Você só tem a Bíblia, 1 Coríntios 7, versos 10 e 11. Você tem Romanos 7. Você tem Mateus 19. Aquela pressão, é uma pressão em cima. O que você vai dizer? Leia
releia, torna a ler, torna a reler, grife de vermelho, casamento e divórcio. Pegue a mensagem, casamento e divórcio. Leia, releia, torna a ler. Leia, Bíblia, 1 Coríntios 7, Romanos 7, Mateus 19, Efésios 5, 1 Timóteo 2, 9 em diante. Leia 1 Pedro 3, leia, e referências. Leia Sara, leia Ana, leia. Vocês acham que essas mulheres que selaram o testemunho como heroínas da fé, em relação à posição delas, isso foi de graça? Não teve uma pressão terrível? Sara, inclusive, teve motivo para deixar Abraão. Aleluia. Vejam, porque se eu ensinar qualquer coisa errada, eu terei que responder por isso. Cada pastor tem que saber disso. E não tem ninguém que possa correr um risco maior do que pastor. A menos que seja aquele lateral que gosta de ensinar as pessoas, irmãs que são mestras para ensinar. Mestres. Não é brincadeira isso. Tiago capítulo 3. Porque se eu ensinar qualquer coisa errada, eu terei que responder por isso. Eu não devo tomar nada que alguém diga, que alguém disse. Isso deve ser inspirado. Aleluia, glória a Deus. É uma boa coisa. Já que eu não preciso ter pressa, mas a gente tem que ter bom senso. O pregador tem que ter bom senso, mesmo quando é facultado, assim, não é? Pode ir até a hora que... Sempre a melhor coisa que tem é você ter comida que tem que ser guardada para o outro dia, porque sobrou. A menos que a gente esteja vivendo uma vida como eu já vivi. Ontem mesmo eu estive num ranchinho. Eu tomei um café ontem num ranchinho. Não, você não pode tomar café aqui não. O que é isso? Eu nasci, foi aqui isso. Quer saber uma coisa? Quando tinha um bolo, eu dava 1000 graças, eu pulava. Eu chegava a dizer para o sol, sol, eu tenho bolo para comer, você não tem? Eu lembro quando a mamãe fez uma blusa para mim, a custo de crochê, um elástico assim e tal, eu saí lá fora. Sol, eu tenho, você não tem. Cada pulo de alegria. Caleb, você está ouvindo? Rapazinho, olha para cá. Mas aquela fartura, tantas variedades. Tantas mensagens, tantos pastores, tantos pregadores, tantas cantoras, tantos cantores, que fartura! É de onde vem a soberba. A soberba nasce no leito da fartura.
fartura de talento. Eu não quero ser caprichoso, a gente pregar as coisas de forma que estão além das possibilidades. Seria como você pregar a cura divina para um canceroso. Ensinaram a mulher certos detalhes da vida. Para quê? Deixa para lá. Porque tudo tem uma resposta. Tudo tem uma resposta. Nunca diz, é verdade. Eu tenho que me acertar nisso. Os 7 espíritos ante o trono é o espírito que estava em cada um dos 7 mensageiros. Isso aqui está nas 7 eras da igreja, a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 20 em diante. Dando-lhes seu ministério para a era em que cada um viveu. Os 7 espíritos. Era o espírito usando a cada mensageiro de cada era que ele viveu. Ministério. Por isso é que ninguém pode dizer que o homem santo é o Papa, ou o bispo, ou o sacerdote, ou um dos nossos, começando por mim. O homem santo é Cristo. É o Espírito Santo em nós. Em nós. Aí ninguém precisa falar: ei, olha aqui, olha isso, olha aquilo, olha aqui, ó. Você já olhou no espelho para ver o que é sensualidade? Uma mulher respondeu essa pergunta: quando é que você se sente mais feliz? É quando eu me sinto sensual. É o Espírito Santo em nós. Vou repetir. Esse é o 51. Por isso é que ninguém pode dizer que o homem santo é fulano, começando por mim. O homem santo é Cristo. O Espírito Santo em nós. Em nós. Como se atreve a dizer a hierarquia que o laico não tem nada que dizer? Cada um tem algo que dizer, sim, cada um tem algo que ensinar. Você vê, pelos modos que uma moça se assenta, você vê logo a criação que a mãe dela deu. Chama-se educação de berço. Toda mulher devia ter uma filha mulher. Para saber ser mulher. É para refletir, não é? Para refletir. Qualquer um entende o que é uma infância, o que é ser criança, mas ali está a marca do princípio, ali está o timbre da mãe, em primazia, mensagem do Dia das Mães, não é? Perfeito. Como se atreve a dizer
que o laico, que o simples, que a mãe de um Lincoln, Abraão Lincoln, não tinha o que ensinar. Que tinham que fomentar a vida do maior presidente que o mundo já teve. Ao lume de uma fogueira, lendo a Bíblia, ao lume de uma fogueira, ao clarão de uma fogueira. Ministério da noiva é miolo, não é casca, é miolo. Deixa a casca fazer sua vez, mas é miolo. É a vida por dentro, não o bicho por dentro. Aleluia! Glória a Deus! A casca pode ser picada, pode ser furada. Não pode ter bicho por dentro. Cada um tem uma obra. Cada um tem um ministério. Oh, beleza, parece que a gente nunca leu isso, né? O Espírito Santo veio em Pentecostes e se repartiu em cada um para que se pudesse cumprir o que disse Jesus. Para se cumprir o que disse Jesus. Para se cumprir o que disse Jesus. Para que o Espírito Santo? Para se cumprir o que disse Jesus. Aleluia. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Isso é só para convencer o denominacional da unidade de Deus, de Cristo? Não, não é só para isso não. Isso aí leva a razão do ministério na terra. O porquê do ministério na terra é unificação. Unificação da igreja com Cristo. A unificação da igreja com Cristo significa a unificação dos irmãos, da igreja em unidade. Sem a arcaica, danosa inocência, a pureza que é a bengala da inocência. Não. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim, eu em vós. João 14, 20. Você pode ver. Agora eu vou lembrar de uma instrução. Vamos pular. Vou saltar. Glória a Deus. Às 7 eras da igreja, visão de Patmos. Não faz muito, um homem me disse que a Igreja Católica Romana tinha que ser a igreja verdadeira, porquanto ela se havia mantido fiel ao que cria através de todos estes anos, e que não havia mudado. Ela não se divide por nada, se vê através dos séculos. Cada coisa que chega, ela diz, é nossa. E pronto. Então, somente havia crescido. Crescido. E isso não é certo, de maneira alguma. Qualquer igreja que está sustentada pelo governo, e que tem seu próprio credo, que de maneira nenhuma é a palavra, e que não
tem nenhum ministério manifesto que provoca o diabo. Você tem que entender que o seu ministério provoca o diabo. Provoca. É uma das piores feras quando está ferida, quando está provocada. Não tem como ser pior do que é o diabo. Põe isso na caderneta. A maneira que você se veste provoca o diabo. Provoca mesmo. Seguramente poderia continuar. Esse não é critério aceitável, não. Porém, quando você pensa do grupo pequeno, cujos membros foram cerrados, entregues aos leões, veja, entregues aos leões, perseguidos e expulsos para cá e para lá, e com tudo isso se mantiveram fiéis à palavra. Isso definitivamente teria que ser Deus. Como é que sobreviveram à batalha da fé e todavia permaneceram? Esse é o milagre. Agora, eu pergunto, em meio a todo mundo que creu na mensagem, quantos realmente, de fato, dariam suas vidas? Se fossem postos diante de uma decisão capital, de negar ou de morrer, deixar o filho, deixar a esposa, deixar o marido, deixar o filho, deixar a igreja. Quando vem um acidente fatal de automóvel, deixa a igreja, deixa a esposa, deixa os filhos. Inesperadamente, morreu, pronto. Deixou tudo. Que não podia deixar. Deixou tudo que não podia deixar. Aí, não vai mais trabalhar dia domingo. Deixou tudo que não podia deixar. Escola. Você tem que moer, ruminar, aprender. A prática. Aí tem que deixar. Cansa aos pouquinhos. Por fim, vai para a fase terminal. Tem que deixar. Sai de casa, olha pela última vez. Aqueles olhos brancos. Tem que deixar. Mas se tem saúde, se tem força, se tem como agir, não posso deixar. E agora, você vai morrer friamente. E você só tem uma maneira de livrar-se disto. É dizer assim, eu nego essa mensagem. Eu creio na Santíssima Trindade. É só você falar isso, pronto. Você volta para tudo que você tem. Para sua família, para suas irmãs, para seus irmãos.
para aquilo que você não pode deixar. Fica aí com aquilo que você não pode deixar. Até por senso de responsabilidade. Extrema responsabilidade. Oh Deus. Oh Deus. Pode falar com a alma. Oh Deus. Fala com a alma assim. Oh Deus. Aleluia. Aprendemos a espantosa verdade que o Espírito Santo podia cair, e em verdade cairia sobre cristãos, pessoas que já haviam deixado coisas, e pessoas as quais elas não podiam ter deixado. Deixa isso descer. O Espírito Santo podia cair, e em verdade cairia sobre cristãos não regenerados da vinha falsa, e se manifestaria poderosamente em diversos sinais e maravilhas, da mesma maneira que Judas tinha um definido ministério. Judas tinha um definido ministério. Aí ele tira todo mundo da emoção. Eu não me lembro aqui a mensagem de se cheirar, ouvir, palpar. Esse não é o sobrenatural. O espiritual é aquilo que você não pode cheirar, não pode ouvir, não pode ouvir, não pode apalpar. É esse sim. Esse é o espiritual. Você ordena o lado de cá, o natural. Você ordena apenas. Você disciplina e conduz dentro de uma ordem. Aleluia. É o tempo da colheita. Então tem que chegar à cena nesta era aqueles que trarão o trigo e o joio ao amadurecimento. Quem é que vai fazer isto? E quando o pastor está levando a igreja para ir ao amadurecimento, muitos desaparecem. Motivos diversos. O profeta diz aqui na mensagem: como fui com Moisés, serei contigo. O próprio Moisés se viu tropeço para que eles saíssem, para que eles caíssem. Levar o quê? O trigo ao amadurecimento. Não é só o trigo, leva também o joio. O joio e o trigo e o joio. Por isso ele rega os dois. Ele cuida dos dois. E ele não trata de tirar o joio do trigo. Porque essa é a ordem de Jesus e a ordem do irmão Brana. Mas os trarão ao amadurecimento. O joio já está amadurecendo com grande rapidez. É numa rapidez tremenda, muda tudo. Uma novela muda milhares e milhares de mulheres para o degrau de baixo, para o próximo degrau.
muda rapidamente. Mas diz o irmão Leopoldino que nós não. Nós é que estamos errados. Elas estão certas, eles estão certos. Mas nós temos dificuldade. Nós somos custosos. Porque enquanto elas estão mudando para degrau de baixo, a noiva está mudando para degrau de cima. É o degrau de cima. Quinta dimensão, sexta dimensão. Um exemplo de decência, ela quer copiar. Isso é cristão. O pastor, ele imita, ele quer fazer igual. Certas coisas fundamentais que ele viu na outra igreja, que são edificantes, não tem nada de mal nisso. Ele vai subir mais um degrau. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Jesus! Foi o Senhor quem me deu. Isso é do Senhor. O joio já está amadurecendo com grande rapidez. Olha, uma moda que saía nos Estados Unidos levava anos para chegar aqui. Nos Estados Unidos já estava usando fio dental as mulheres nas praias, biquínis. A mulher brasileira ainda estava de calção. A coisa é global. Na hora que está saindo lá, já está saindo dentro de sua casa aqui. Rapidez. É rápido. É instantâneo. Agora é digital. Nem analógico não serve. Agora Deus manda o profeta mensageiro com o ministério vindicado para que ele seja aceito pelos escolhidos. Qual o escolhido que não aceitou? A eleição do eleito não depende mais de quem quer que seja após o irmão Brana. Isso aqui é o suficiente. Ele completou a obra-prima. Desperta! Vindicado, para que ele seja aceito. Você aceitou, você não tem aonde ir. Tenta, sai. Corta seu cabelo, pinta-se e vai por aí. Vai ver se você tem paz. Não tem jeito. Não tem jeito. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Vai. Até
bater nas bolotas. Ah, meu pai, quando a coisa começa a subir pela manga da camisa, ô mamãe, ô papai, eu quero, meu Deus, chama o pastor. Eles, os eleitos, o escutarão, escutar e obedecer, assim como a primeira igreja escutou a Paulo, e amadurecerão na palavra até chegar a ser a noiva da palavra, e as poderosas obras serão encontradas nela, as quais sempre acompanham a palavra pura e a fé. Não pode. Veja aqui. Na visão de Patmos, ele mostra a cétupla glória da pessoa, de sua pessoa, a pessoa de Jesus. Cétupla glória, 7 glórias num corpo só. Cétupla glória. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E seus pés semelhantes ao latão reluzentes, como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Aleluia. Só de ver isso aqui é grandeza demais para mim e para nós. Menino de rua, vê um trem desse aqui? Um trem desse. Que trem bom, né? E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando da sua força resplandece. Apocalipse 1, 14, 16. Isso é o suco de tudo que você plantou. Tudo que você colheu é o suco de sua eleição. Com comovedora e inspirativa foi a aparição de Jesus a João. Como foi? Tanto assim a emoção? A comoção? Tanto assim? Sem nenhuma atração de glândulas? De concupiscência dos olhos? De concupiscência da carne? De soberba da vida? Eles dizem, passa-se a amar uma pessoa vendo a sua imagem frequentemente. Aí então tem um tal de Facebook. Diz, não, agora eu não preciso ir mais para as esquinas paquerar mulheres. Eu vou nos Facebooks.
encontro mulheres casadas, cristãs. É o meu Facebook, o meu. E aí retrato de homem, retrato de mulher, retrato de homem, retrato de mulher. E conversa e mulheres fugindo com homens. Não preciso mais ir para as esquinas, procurando uma coisinha que roda a bolsinha. Não. No meu próprio computador eu encontro tudo. Bom, se isso é coisa de uma mulher decente, de uma mulher honesta, então seu marido está feliz. Não é certo? Quão comovedora é a imagem dela. Eu não esqueço. Quão comovedora é a imagem dele. É a imagem dele. Vocês sabem o que está sendo dito, o que está sendo mostrado. E aí então surgem-se até chantagens. Tomam dinheiro, cobram sexos. Porque comovedora é o seu Facebook. O termo teria que ser em inglês mesmo. É sua face mesmo, em um livro exposto ao mundo. Ali não aparece a sua fé. Mas aqui foi diferente. Quão comovedora e inspirativa foi a aparição de Jesus a João. Ele estava desterrado por causa da palavra. Ele estava na ilha de Pátimos. Para começar, ele não tinha nenhum Facebook. Nenhum site. Que coisa terrível, né? Né? Sou mineiro, Quão comovedora e inspirativa foi a aparição de Jesus a João, que estava desterrado por causa da palavra, por causa da palavra, por causa da palavra. A pastora Adalto leu isso aí, Apocalipse 1, 9 e 10, né? E eis que a palavra viva agora estava frente a ele. Facebook. Só que não era book não, né? Era cara a cara. Pessoalmente. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Dá glória a Deus! Ah, Ele é bom! Se tiver que desmaiar, você não será o primeiro, porque João desmaiou, caindo como morto. Toda a sua sensibilidade emotiva morreu.
Que visão tão iluminadora. Esse é o book, é o livro da vida do Cordeiro. Aleluia! 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 Dá glória a Deus! Olha como é. Olha um para o outro nesse espírito, como João estava vendo. Como é bom te ver, fala isso. Como é bom te ver. Como é bom te ver, irmão Cardiolô. Aleluia. Como é bom te ver. Ah, glória a Deus. Esse é o book. Aleluia. Esse é o book da vida do Cordeiro. Aleluia. Todo mundo aprende inglês agora. Book é livro. Livro. A sua face no livro. Sua face está no livro. É biométrico. Quando eles inventam tudo isso, descobrem, Jesus já tem lá há muito tempo. Sua biometria. Seus dedinhos. Seu DNA. Aleluia. Glória, glória a Deus, Jesus, glória a Deus. Isso é muito mais do que gol. Aleluia! O gol é uma emoção tremenda para um lado, mas é uma tristeza tremenda para outro. Aleluia! Aleluia! O gol de Jesus Cristo é alegria, é júbilo para um lado. Da noiva, dos eleitos, dos escolhidos. Mas o outro lado sente mal, o outro lado chora de tristeza. Se você um dia perceber a quinta dimensão, você dará valor num culto muito mais do que qualquer outra coisa. Aleluia. Que visão tão iluminadora. Porque todo atributo descritivo tem um significado. Que revelação de seu glorioso ser. Jesus, 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 Jesus. Fala Jesus. Fala Jesus. Fala Jesus. Toca para mim o grande curador.